Olá, começa agora mais um programa Opinião. Hoje eu recebo aqui o escritor e editor Antônio de Pádua Gurgel. Ele vem aqui bater um papo com a gente sobre a história da justiça no Espírito Santo. E não é por acaso, né? Ele coordenou os livros, né? Esse livro aqui, na verdade, vou pegar aqui para mostrar para vocês, a história da justiça no Espírito Santo. São 2 volumes, né? Porque é uma história bem comprida para se contar, né, Gurgel? E, começando, eu queria saber o que fez você se interessar por participar desse projeto de falar sobre a história da justiça aqui no Estado. Bom, em primeiro lugar, é o seguinte, muito obrigado pelo convite para comparecer aqui. É sempre um prazer vir aqui à TV Assembleia. Sempre sou recebido com muita simpatia, com muito carinho e agradeço de coração. Bom, a ideia de fazer esse projeto surgiu quando eu tive conhecimento de um trabalho do ministro Celso de Mello, chamado Notas sobre o Supremo Tribunal, do Império e República. É uma brochura de 34 páginas que ele, quando era presidente do Supremo Tribunal, ele elaborou porque percebeu que os visitantes, os turistas, pessoas que iam visitar o tribunal, o Supremo Tribunal Federal, não tinham uma publicação, uma coisa qualquer para orientar, para trazer alguma informação sobre o tribunal. Então ele elaborou aquilo, um documento, uma brochura de 34 páginas, chama-se, como eu te falei, né, Notas sobre o Supremo Tribunal. Aí eu estava em Brasília e tomei conhecimento dessa publicação. E o meu trabalho é justamente editar livros, né? Então ao ver esse trabalho do ministro Celso de Mello, eu pensei na possibilidade de fazer um trabalho semelhante no Espírito Santo. E chegando à Vitória, procurei o então presidente do tribunal na época e tive uma conversa com ele falando que eu estava pensando em fazer um trabalho resgatando a história da justiça no Espírito Santo, se ele teria interesse, se o tribunal teria interesse em participar de um projeto como esse, etc. E eu fui muito estimulado a dar sequência a esse projeto. E a partir de então eu comecei a procurar pessoas que pudessem contribuir comigo nessa tarefa, né, nessa empreitada. E uma das primeiras pessoas que eu procurei foi justamente o professor Dr. Estilac Ferreira dos Santos, que é uma pessoa assim um historiador de altíssimo gabarito. Na verdade, ele é pós-doutor. Uma sumidade, né, na história do Espírito Santo. Ele é PhD, ele é pós-doutor. E então eu procurei o Estilac e falei com ele sobre o meu projeto, a minha ideia de fazer um livro sobre a justiça, se ele teria alguma contribuição a dar nesse trabalho. E ele ficou muito emocionado na hora, porque quando eu falei isso, ele falou assim: Gurgel, você não imagina o que você está me propondo. E relatou que tinha passado 2 anos da vida dele fazendo justamente o curso de pós-doutorado em Lisboa, na Torre do Tombo, pesquisando sobre justamente esse assunto. E ele falou que estava com medo de morrer e não usar as informações que ele tinha, o material que ele tinha pesquisado. Mas o material que ele conseguiu, só abrindo parêntese, é do início da justiça aqui no Estado. Exatamente. Então, ele me relatou porque é o seguinte, que na verdade, a história da justiça no Espírito Santo, ela começa em 1534, que naquele ano o rei Dom João III entregou a Vasco Fernandes Coutinho a carta de doação da capitania hereditária. Junto com a capitania, junto com o direito dele sobre as terras aqui da capitania do Espírito Santo, ele entregou a carta de doação. E nessa carta de doação havia uma série de instruções a respeito de como que ele devia administrar a justiça. Quais os critérios para nomear os juízes, quais os tipos de crime que tinham que ser punidos com a morte. Enfim, a carta de doação da capitania é considerada a primeira organização judiciária do Espírito Santo. E então o Estilac me falou tudo isso, e falou que assim, nós podemos começar o nosso trabalho a partir daí, da carta de doação da capitania. E eu propus a ele até uma coisa mais ousada. Falei assim, não,
Se a carta de doação é baseada no direito português, então que nós vamos começar nosso trabalho com os fundamentos do direito português. O que influenciou aquele tipo de doutrina jurídica que levou à edição da carta de doação. Então, o nosso livro, na verdade, ele começa com o direito romano e com o direito canônico, porque a soma dessas duas escolas é que definiu o tipo de justiça que era praticado em Portugal e, por extensão, nas colônias, entre as quais o Brasil, né? Então, a carta de doação, ela é resultado dessa coisa. Então, aí o Stilac, então, ele fez isso, ele começa o livro com heranças do direito português e evolui logo em seguida para essas pesquisas realizadas na Torre do Tombo. E é de ressaltar, né, uma coisa interessante, que ele conseguiu 29 processos da época da Inquisição no Espírito Santo, no Brasil e no Espírito Santo, né? Onde que ele conseguiu esses registros? Lá na Torre do Tombo. Na Torre do Tombo existe toda aqueles documentos antigos da época do descobrimento que foram levados para Portugal, porque o Brasil era colônia de Portugal, né? Então os documentos foram para lá e depois, já esse século, meados desse século, de século XX, né, é que o pessoal começou a estudar esses documentos. E uma dessas pessoas que estudou foi o Stilac. E aí, então, tem 29 processos assim, com acusação, testemunha, depoimento, até a sentença. Entendeu? Processos completos. Mas era algo bem diferente do que a gente tem por justiça hoje? Assim, sobre o que versavam esses processos, de modo geral? Essa pergunta é ótima. O primeiro processo que tem é de 1591. Era um processo por pedofilia contra um padre. Nossa, bem atual, né? Diga-se de passagem. Então, mesmo tendo como fundamento o direito canônico, né, da Igreja Católica, esse tipo de processo já integrava o sistema de justiça, as denúncias que eram feitas? Porque a Inquisição, ela era, sobretudo, um tipo de justiça praticada pela Igreja. A Inquisição era chamado Santo Ofício. Foi através do Santo Ofício, do chamado Santo Ofício, que muita gente foi para a fogueira, acusada de bruxaria, etc. E tinha esses outros crimes, também de natureza chamada moral, que eram muito punidos na época, né? Havia uma atenção muito grande para essas coisas, assim, por exemplo, de poligamia, traição, adultério, no caso aí, né, estupros, ou então, no caso aí, como eu falei, pedofilia. Agora, havia também outros crimes que eram previstos dentro daquela ordenação jurídica, que era, por exemplo, moeda falsa, já tinha na época também. Interessante, né? E outras coisas semelhantes. Tinha muita coisa assim sobre heresia, né? Porque como a Igreja Católica era muito assim rígida, então, por exemplo, havia crimes como blasfêmia, né? A pessoa chegava, falava alguma coisa sobre o nome de Jesus ou da Virgem Maria, de uma maneira estranha, podia ser punido com um crime, era um crime nominado ali, que é chamado blasfêmia. Agora, assim, por exemplo, nessa época aqui, a gente está falando ainda desse primeiro volume, né, que é do Tribunal da Inquisição ao Tribunal de Justiça, né? Aqui era previsto, por exemplo, o caso de pena de morte, né, nessa época? Olha, o crime que mais, quer dizer, o tipo de punição que mais havia era assim, degredo, havia açoites. Eu não me lembro de nenhuma punição com a morte, entendeu? Agora, porque também a Inquisição ela teve diferentes fases. Num determinado momento, havia crimes, por exemplo, de colocar na fogueira. Joana d'Arc, por exemplo, foi queimada na fogueira. Foi um processo da Inquisição. Mas entendeu? Aqui no Espírito Santo a gente não teve, que eu me lembro, né? não tem, não.
nenhum caso desse. E o que você destacaria ainda de interessante, falando nesse primeiro momento do Tribunal da Inquisição, né, até se chegar ao Tribunal de Justiça? Bom, esse primeiro volume, então, ele abarca de 1534, como eu falei, até 1890, que é quando é criado o Tribunal de Justiça, né? E, então, nesse período, tem um outro assunto que é muito interessante, que é a história da ouvidoria. A ouvidoria era um órgão da justiça que durante muito tempo, durante cerca de 100 anos, foi a única instância de poder que havia no Espírito Santo. Não tinha legislativo nem judiciário, tinha a ouvidoria, que era um órgão da justiça e que, portanto, era a encarnação do Estado, era a representação do Estado. E a ouvidoria, ela teve importância até mesmo para a identidade, para preservar a identidade do Espírito Santo, porque a sua ação determinava o tipo de atividade cultural, a maneira como o povo vivia, né, em última instância. E a maneira como o povo vive é a cultura do povo. Então, os costumes, os modos, então exatamente. Havia essa interferência. Sem dúvida alguma, direta. Isso era uma coisa preponderante, porque o tipo de justiça determinava o tipo de comportamento que as pessoas tinham, né? Estava tudo lá descrito em leis, digamos assim? Exatamente, em leis. Muitas vezes, como era uma coisa um pouco incipiente, nem havia um detalhamento muito grande, mas tinha, por exemplo, sobre essa questão da blasfêmia, tinha coisas incríveis, assim, que você não acredita. Como, por exemplo, falar o nome de Jesus e não sei o quê. Aí, uma outra pessoa que tinha visto o cara falando aquilo, ia denunciar o cara porque tinha blasfemado contra a figura de Jesus, entendeu? E outras coisas mais. Era um negócio muito interessante, assim, muito primário também, né, por causa da época que se vivia, né? Sim. E então o primeiro volume ele tem esse período de aproximadamente 490 anos, mais ou menos, 400 e tantos anos. Perfeito, Gurgel. A gente volta a falar mais um pouquinho sobre a história da justiça no Espírito Santo no próximo bloco. Não saia daí. Olá, o Opinião está de volta. Na edição de hoje eu converso com o escritor e editor Antônio de Pádua Gurgel. A gente fala um pouquinho sobre a história da justiça no Espírito Santo, porque ele coordenou esse trabalho aqui, um livro justamente sobre esse tema, dividido em 2 volumes. No primeiro bloco a gente falou sobre esse primeiro volume, que trata do Tribunal da Inquisição ao Tribunal de Justiça, né? O início da justiça aqui no Estado, na época da colonização e tudo. A gente passa agora para o segundo volume, né, que é da República Velha, a Era da Cidadania. Nesse momento aqui já, Gurgel, o que a gente percebe de mudança, né, em relação ao sistema de justiça aqui no Espírito Santo? Com a proclamação da República, em 1889, se inicia um novo tipo de ordenamento jurídico para a nação, para o Brasil, né? E dentro desse novo formato, desse novo regime, vamos dizer assim, que era a monarquia, passou a ser república. Havia uma estrutura mais definida sobre os diversos órgãos do Estado, os diversos poderes do Estado. A justiça é considerado o terceiro poder. Tem o executivo, o legislativo e o judiciário. E dentro dessa nova ordenação, dentro desse novo regime, o poder judiciário ele era dividido, era formado pelo Supremo Tribunal Federal e pelos tribunais de justiça, e um dos tribunais de justiça de cada estado, e um deles o Espírito Santo. Então, a Constituição de 1890, a primeira Constituição republicana, ela dava uma série de poderes à justiça que não havia antes no período da monarquia. Porque durante o período da monarquia, o poder moderador, chamado poder moderador, que era o próprio imperador,
ele tinha uma discricionariedade maior em relação a todos os aspectos do funcionamento da justiça. Embora no caso específico de Pedro II, que ele era uma pessoa, um bonachão, uma pessoa que não tinha nada de ditador, mas teoricamente ele tinha esses poderes. Então, com a República há um novo ordenamento, né? E no nosso caso, uma coisa interessante é que logo após o início do período republicano, surge a questão de limites entre o Espírito Santo e Minas Gerais. E bem no começo do século. Esse é um dos temas de destaque nesse segundo volume, porque nessa questão de limites entre Minas Gerais e o Espírito Santo, Rui Barbosa, que na época ele era um grande advogado, como todos nós sabemos, ele foi também senador, foi candidato a presidente da República, foi ministro da Fazenda, mas enfim, como advogado, Rui Barbosa redigiu uma detalhada petição ao Supremo Tribunal em favor do Espírito Santo. É uma petição com mais de 100 páginas e é considerada uma verdadeira aula de direito, não apenas para estudantes, como também para advogados já formados. Então, devido à sua importância histórica, do ponto de vista importância histórica e também a sua importância como história do direito, dentro da história do direito propriamente dito, nós resolvemos reproduzir essa petição. É um dos pontos altos desse nosso segundo volume. Outro assunto que é tratado com destaque também, bom, e até devido, quer dizer, essa petição de Rui Barbosa, ela é reproduzida após um texto do escritor Adilson Vilaça, em que ele faz um apanhado desde o início da colonização até aquele momento de 1953, quando é assinado o primeiro acordo de limite entre o Espírito Santo e Minas Gerais, que na verdade só veio mesmo a se materializar em 1963. Foi o episódio da Guerra do Contestado, né? A Guerra do Contestado foi antes. Antes, né? Mas efetivamente só foi concluído esse conflito, foi dirimido o conflito em 63, né? 1963. Que houve o acordo, né? Então é um fato histórico, né? Que atravessou várias décadas, né? Muitas décadas. Então a história da justiça, a gente pode dizer que está muito atrelada à história do próprio Estado, né? Sem dúvida, exatamente. Foi interessante essa sua pergunta, porque o nosso trabalho, ele ao fazer um resgate da história da justiça, ele na verdade acaba fazendo um resgate da própria história do Espírito Santo. E no caso do primeiro volume, até da história do Brasil. Porque esses processos que nós reproduzimos aqui, eles fazem parte da primeira visita da Inquisição ao Brasil. Quer dizer, depois da chegada do colonizador, quando se começou a ter alguma atividade de justiça no país, de maneira geral, e a corte funcionava em Salvador, na Bahia, alguns dos primeiros processos que foram julgados no Brasil estão aqui nesse nosso trabalho. Então, além de ajudar a contar a história da justiça e a história do Espírito Santo, modéstia à parte, o nosso trabalho também contribui significativamente para resgatar a história do Brasil. Nesse sentido, o ministro Celso de Mello, após a conclusão da obra, ele teve a gentileza de me receber lá no Supremo Tribunal Federal e, ao folhear a obra, ele ficou assim, muito entusiasmado, falou que esse livro precisava estar em todas as bibliotecas do Brasil, pela contribuição que ele traz justamente para essa compreensão sobre as nossas origens, né? Porque o que ele aborda são fatos que aconteceram justamente no alvorecer da colonização. Uma das primeiras coisas que ocorreram após a chegada do colonizador português. Perfeito. Agora, assim, na sua avaliação, com base aqui nesse trabalho, né, a história da justiça no Espírito Santo, ela acompanhou também a questão da transformação social, né, com o passar dos anos?
Em primeiro lugar, também foi muito bom você fazer essa pergunta, porque na apresentação do segundo volume, deixei muito claro que o nosso trabalho não pretende julgar a justiça, nem o Tribunal de Justiça. Nós não temos condições. Ele é um resgate histórico mesmo, um resgate né? estritamente histórico. Agora, se a instituição ela está sendo, ou já esteve, ou está sendo comprometida por práticas de corrupção ou não, etc., nós não entramos nesse mérito. Nosso papel não é julgar a justiça, entendeu? Nosso papel é fazer um relato histórico. E, aliás, muitos dos fatos que muitas vezes são ventilados a esse respeito ainda não viraram história. São coisas que ainda estão acontecendo, então nós não entramos nesse tipo de assunto. O que nós verificamos, ao contrário, é que realmente, em alguns aspectos, a história a justiça do Espírito Santo, ela tem tido momentos de pioneirismo em relação à justiça em outros estados brasileiros. Por exemplo, foi aqui que foi a primeira vez que um desembargador foi nomeado sem a participação do Poder Executivo, quer dizer, apenas pelo tribunal, foi aqui, logo após a Constituição de 1988. Foi aqui que foi instaurado pela primeira vez o juizado de pequenas causas, chamado juizado especial. Foi aqui que foi criado o botão do pânico, recentemente. Então, a Justiça do Espírito Santo tem dado uma contribuição muito grande no que se refere à modernização da justiça brasileira. Então, vem acompanhando até uma demanda social, né? Você falou do botão do pânico, que a gente percebe que o Espírito Santo está aí sempre na liderança nos rankings de violência contra a mulher. Então, a Justiça vem também buscando soluções para atender essas necessidades, né, da sociedade. O grande divisor de águas foi a Constituição de 1988. Porque a Constituição de 1988, ela trouxe uma nova visão a respeito da justiça. Porque até então a justiça era mais assim hermética, não era muito acessível ao cidadão comum. E a Constituição de 1988, que é chamada de Constituição Cidadã, ela justamente veio com um dos objetivos, foi justamente esse de abrir a justiça para o acesso ao cidadão comum. E então, nesse aspecto, as grandes transformações, por exemplo, o papel do Ministério Público, né, o novo papel do Ministério Público, e outras, né, inovações que a Constituição de 1988 trouxe, vieram permitir justamente um sentido mais social para a justiça, né, um alcance mais social. Perfeito. Agora, sim, esse livro, né, os 2 volumes, ele trata só do aspecto formal da justiça no Espírito Santo ou não? Ele também aborda outros aspectos como esse mesmo que você falou, esses que você falou de inovações, né, do sistema de justiça. Ele traz, por exemplo, nomes de juristas que se destacaram aqui no estado também ou não? Na verdade, tem alguns nomes que se destacaram e que estão realmente presentes aí. Chamaria atenção no que se refere especificamente também ao meu objeto, né, ao meu interesse, que é justamente o resgate da memória, chamar a atenção para a figura do falecido desembargador Eteréudes Queiroz do Vale, que foi ele quem fez um estudo a respeito justamente das origens da justiça no Espírito Santo, que ainda na década de 1950, quando os elementos para pesquisa eram muito mais limitados do que atualmente. E foi graças ao trabalho do desembargador Eteréudes Queiroz do Vale que nós pudemos seguir uma espécie de um roteiro. Como ele mesmo, aliás, falou na obra, ele falou que o que ele estava fazendo com aquele trabalho era uma espécie de uma picada, estava abrindo uma picada no meio da mata. E que esperava que outros pesquisadores no futuro usassem aquela picada para construir uma estrada real, segundo a expressão dele. E modéstia à parte, com esse trabalho,
também, principalmente do professor Stilac, mas de outras pessoas que participaram do projeto, modéstia à parte, com todo o respeito, com toda a veneração que o professor, que o desembargador Eterealdes nos merece, nós estamos justamente dando sequência a esse trabalho que ele desempenhou. Deve ser mencionado também o desembargador Sobreira, Sebastião Sobreira, que também fez um livro a respeito da história da justiça. E além dele, o desembargador Hélio Gualberto de Vasconcelos, que também tomou medidas que facilitaram a pesquisa a respeito desse assunto. Perfeito. Bom, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim, mas agradeço imensamente, Antônio de Pádua Gurgel, sua vinda aqui ao Opinião. Obrigado. Muito obrigada também a você de casa que acompanhou o programa Opinião de hoje. Nós falamos um pouco sobre a história da justiça aqui no Espírito Santo. Muito obrigada pela companhia mais uma vez e continue acompanhando a programação da TV Alice, Canal Cidadão.